gente, meu nome é Márcio, você está assistindo Curtindo Nossa Viagem. Vocês conhecem o programa Mayday, do canal National Geographic? Hoje eu vou contar uma história de um dos piores acidentes da aviação contados por esse programa. Meu amigo, foi uma grande tragédia. Mas antes de contar sobre essa tragédia, já se inscreva aqui no Curtindo Nossa Viagem. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e, claro, nossas redes sociais que está passando logo aqui embaixo. 2 Boeing 747. O acidente aéreo mais letal de todos os tempos. A culpa cai logo sobre um piloto. Mas à medida que os investigadores selecionam todas as evidências, o desastre de Tenerife fica cada vez mais misterioso. E assim começa o terceiro episódio da 16ª temporada do programa Mayday. 27 de março de 1977. Essa data ocorreu um dos piores acidentes da aviação no mundo, matando 583 pessoas no aeroporto de Los Rodeios. E nesse dia estava muito movimentado, mais do que nunca, por conta de um atentado terrorista que estava ocorrendo no aeroporto próximo, onde os aviões estavam indo, mas acabaram sendo direcionados para esse aeroporto. Controladores sobrecarregados, o aeroporto de Tenerife em si, pequeno, com uma única pista, voos atrasados que precisavam de urgência para decolar seus destinos. Em uma única pista, o avião tem que taxiar até o final da pista para poder decolar, pois a pista usada para taxiar estava com muitos aviões estacionados à espera para voar. Um dos aviões que está à espera para decolar para Las Palmas é o voo 1736 da Panam, com uma equipe altamente experiente. Prontos para taxiar, a Panam foi inicialmente bloqueado por um 747 da KLM, que estava reabastecendo. O voo da Panam começou em Los Angeles, passando por Nova York até chegar a Tenerife. Isso já são quase 13 horas de voo. O pessoal está muito cansado, né? Após o reabastecimento, as 2 aeronaves deveriam estar no ar em breve. Todos os procedimentos para a partida foram feitos e a torre já tinha liberado a iniciação da partida. A ilha de Tenerife é na ilha que fica no arquipélago das Canárias e é uma ilha montanhosa e por isso sofre com rápidas mudanças no seu clima. Uma névoa densa chegou prejudicando a visibilidade dos pilotos e da torre. Para agilizar os voos as duas taxiaram ao mesmo tempo. O avião da KLM será o primeiro a decolar. A equipe da Panam não tinha conhecimento do aeroporto e foi se guiando apenas por um diagrama da pista. E ele seguia para encontrar sua saída, já que não dava para enxergar nada. Ao mesmo tempo que taxia, eles escutam todas as conversas entre a torre e a KLM, pois estavam todos na mesma frequência, a Panam, a KLM e a torre. Eles estavam conversando sobre o que iriam fazer após a decolagem. O voo 1736 da Panam fala à torre que ainda está na pista, e a torre pede para que eles informem quando que eles estariam saindo da pista. Enquanto está procurando a saída, a equipe da Panam percebe algo de errado entre o nevoeiro. Eles percebem que o voo da KLM está vindo de encontro a eles. E o desespero começa a tomar conta da cabine, que eles estavam tentando de tudo quanto é forma achar a saída para evitar o acidente. Mas o 747 da KLM já está vindo para cima do 747 da Panam a quase 300 por hora. Até que o inevitável aconteceu. A colisão de 2 jumbos. Essa colisão transformou a pista em um canteiro de guerra, com destroços para todos os lados. O avião da Panam foi todo rasgado pela parte de cima.
Passageiros e tripulantes que sobreviveram tiveram que pular numa altura de 13 metros. O avião já estava todo em chamas. Um salto que poderia ser mortal, mas que era a única alternativa a se pensar no momento para os 61 passageiros e tripulantes que sobreviveram no voo da Panam. Outros 325 estão mortos. No voo da KLM, não sobreviveu nenhum dos 248 passageiros e tripulantes. Todos foram mortos. Foi um acidente com o maior número de mortos de todos os tempos. Ocorrido o fato, investigadores da Espanha, da Holanda e dos Estados Unidos começaram a trabalhar para tentar desvendar o que aconteceu. E o primeiro de tudo, lógico, foi feita a busca das caixas pretas. Enquanto não achavam as caixas pretas, os investigadores fizeram uma visita à torre e foi feita uma investigação em cima do áudio para ver o que realmente os controladores estavam falando, como é que eles estavam com o trabalho, e eles estavam sobrecarregados, já era notório por conta do recebimento de vários voos de um outro aeroporto muito maior. Será que o clima também afetou na hora de coordenar as aeronaves? Tudo foi investigado, muitos fatores foram levados a jogo. Os controladores, com dificuldade por conta de enxergar a pista, por conta do denso nevoeiro, tiveram que confiar no que os pilotos falavam. Eles tinham que ser bem claros e assim os investigadores começaram a ouvir o que a torre falava para as aeronaves. Temos que lembrar que temos controladores de voos espanhóis falando inglês para uma tripulação americana e para uma tripulação holandesa da KLM. Porém, no áudio pareceu ter uma confusão sobre qual seria a saída do 747 da Panam. Isso pode ter ocorrido por conta do sotaque falado pelo espanhol. Isso pode ter causado uma grande dificuldade no entendimento, mas isso poderia ser apenas um pequeno fator. A investigação continuou em busca de respostas. A falta do conhecimento do aeroporto da equipe da Panam também é um dos fatores que pesa na hora da investigação, pois segundo o áudio da 747 da Panam, a aeronave passou direto do local onde ela deveria ter saído da pista. A saída pedida pela torre ao 747 da Panam, que seria a terceira no cruzamento, era com uma curva muito fechada, sendo impossível de fazer com um avião do tamanho do 747. Uma manobra que teria que ir e voltar e seria impossível naquele momento. A equipe então, olhando o diagrama, dirigiu-se à saída 4, que seria a saída mais fácil para contornar a aeronave. Com a densa neblina, a tripulação da KLM foi incapaz de ver a aeronave da Panam taxiando. A torre pede que o 747 da KLM aguarde a autorização para decolar. Ainda em busca de maiores provas, após conseguir recuperar a caixa preta, assim podendo sincronizar a conversa entre a torre e a equipe das duas aeronaves, a investigação identifica que existe uma dificuldade pela falta do reconhecimento da pista pela parte da equipe da Panam. Isso já foi até dito anteriormente, mas agora as gravações comprovam isso. A gravação da cabine da KLM revela que o comandante está preocupado com as horas trabalhadas, e se exceder as horas trabalhadas, a KLM terá que cancelar o voo. Isso seria um grande prejuízo para a empresa, para alocar aos passageiros para os hotéis, e o piloto ainda por cima poderia perder sua licença. A licença poderia ser revogada. Será que a pressa de sair do chão e a piora do tempo fizeram a tripulação da KLM se precipitar? Porém, a equipe da KLM recebe uma informação com uma palavra decolar. Mas existe uma série de confusões na conversa entre a torre e o 747 da KLM. Porém, por conta de um ruído ouvido pela tripulação, por conta das duas aeronaves estarem na mesma frequência e estarem se comunicando ao mesmo tempo, fez com que a tripulação tenha ouvido apenas a palavra ok. Infelizmente, no momento desse ruído, foi quando foi dito para o controlador que aguarde um momento para decolar. Quer dizer, o voo da KLM deveria aguardar, mas eles não ouviram por conta desse ruído. Foi o exato momento que a tripulação da Panam informou que ainda estava na pista, porém com a confusão entre as conversas entre o 747 e a torre,
Apenas o engenheiro de tráfego da KLM entendeu que o avião da Panam ainda não tinha saído da pista. Porém, o piloto e o copiloto ignoraram o que foi dito e aí já era tarde demais. Como um piloto tão experiente ignora uma informação dessa? Foi descoberto na investigação, mesmo com toda a experiência, o piloto estava há pelo menos 3 meses sem voar, praticando apenas por simuladores. Será esse um fator, então, para essa precipitação, para não ter ouvido o que a equipe da KLM dizia ao piloto? A investigação concluiu que o maior desastre aéreo da história foi causado por uma combinação de diversos fatores, como o terrorismo, aeroporto onde eles não puderam pousar, o clima, erro humano, erro da central de tráfego aéreo. E essa é a história do pior desastre aéreo de todos os tempos, entre dois jumbos 747 da Panam e da KLM no aeroporto de Tenerife. Com esse acidente, muitas coisas mudaram para a aviação. Desde simples conversas, palavras que deveriam ser evitadas pela torre para as aeronaves, como por exemplo decolar, que seria uma palavra que deveria ser dita somente quando tiver que decolar realmente, até mesmo a legislação, como o caso do piloto da KLM, que poderia ser revogado e ele provavelmente se precipitou em voar por pressa para sua licença não ser revogada. Voar ainda é um dos transportes mais seguros do mundo, gente. Infelizmente, acidentes como esse acontecem, matando dezenas até centenas de pessoas. Mas ainda assim, é um dos transportes mais seguros do mundo, gente. Então, gente, não tenha medo de voar. Ainda é um transporte muito seguro, muito tranquilo e hoje em dia muito mais controlado do que nessa época, na década de 70, como foi o que ocorreu o acidente da Panam, e com muitas melhoras na legislação e nas formas de comunicação entre torre, piloto, muitas melhoras no geral para que nossos voos sejam cada vez mais seguros. Esse é o Curtindo Nossa Viagem, cheio de dicas boas, viagens econômicas e curiosidades sobre viagens do passado, viagens do futuro. Então, já se inscreva aqui no Curtindo Nossa Viagem. Gostou do conteúdo? Se inscreve aí, galera. Vocês são quem dão mais força aqui pro Curtindo Nossa Viagem prosseguir com os vídeos. Venha com a gente curtindo a nossa viagem. Semana que vem tem mais vídeo. Obrigado a todos e fui! Curta, compartilha, deixe seu like, siga nossas redes sociais e o Curtindo Nossa Viagem aqui no YouTube.